Agora veja comigo esse caso aqui. Um homem foi contratado para cobrar dívidas e ele foi preso. Sabe aquele tipo de cara que vai cobrar dívida, mas chega batendo nas pessoas? Ele carregava um facão para poder intimidar as pessoas que eram os devedores. Em algumas situações ele ameaçava até com arma de fogo, revólver, pistola. O repórter Leonardo Gomes está ao vivo para trazer para a gente essas informações. Ô Leonardo, a polícia já sabe, o delegado já tem informação se esse suspeito tem ligação com algum grupo maior? Tem. A polícia está apurando tudo isso. Boa tarde para você, Furlan. Boa tarde a você que acompanha o Balanço Geral. O Dr. Fabiano Oliveira está gentilmente atendendo a gente aqui ao vivo, vai poder esclarecer isso. O Furlan pergunta, delegado, se a polícia investiga se de fato ele faça parte, esse sujeito de 43 anos de idade, de um grupo criminoso. Boa tarde. Boa tarde a todos. De fato, a investigação vai prosseguir para que nós possamos identificar se trata de uma mera associação criminosa, ou seja, uma coisa que um grupo que se organiza, mas não de forma duradoura, com divisão de tarefas, etc., ou se trata de fato de um grupo criminoso que foi criado com esse propósito de fazer essas cobranças de dívida mediante cobrança de parte do valor, que no caso eram 30% de tudo aquilo que eles cobravam, que ficava para eles. Então, de fato, a gente está ainda nessa fase de investigação. Por hora foram cumpridos esses 7 mandados de busca e apreensão aqui na região de Curitiba, por meio do 13º Distrito, com o apoio de toda a Divisão de Polícia da capital, para que a gente pudesse executar e cumprir e identificar se há algum outro elemento, até que talvez não tenha sido alvo nesse primeiro momento, mas que possa depois ser responsabilizado pelos seus atos. Doutor, muita gente deve estar se perguntando e falando, mas a gente não está falando de agiotagem? Não necessariamente. Para a gente traduzir em miúdos aqui para quem está acompanhando, é como se esse sujeito, assim como outras pessoas que possam estar agindo com ele, fossem terceirizados, aí sim, de agiota. Isso, de fato, né? O agiota, geralmente tem aquele modus operandi próprio, de ele mesmo usar a violência ou a grave ameaça para cobrar as suas dívidas. Nesse caso, não temos a informação de que esse grupo seja um grupo de agiotas. Ao contrário, temos a informação de que esse grupo é um grupo terceirizado, contratado por empresários para cobrar essas dívidas de alto valor, de 100, 130, 200 mil reais, de outros empresários. Então a gente vai aprofundar para identificar, primeiro, se esses empresários que contrataram esses serviços também sabiam do uso desse tipo de ação, né, de criminosa para cobrar, ou se eles meramente contratavam essas pessoas como cobradores normais e essas pessoas por conta própria se utilizavam de ameaças e violência moral para poder cobrar essas dívidas. Doutor Fabiano, você que está acompanhando a gente, vê na tela agora do Balanço Geral todo esse armamento, esses objetos foram encontrados na casa desse sujeito de 43 anos de idade, que aí que está o detalhe da história. O doutor estava explicando para a gente, 7 mandados de busca e apreensão, não tinha mandado de prisão alguma, só que aí houve o flagrante. E aí a gente está mostrando essas imagens, tem uma ali que parece até uma espada, de tão grande esse facão, apenas um dos armamentos encontrados na casa dele, o por isso da prisão, é isso? Ele foi preso porque com ele foram localizadas 2 armas de fogo de calibre restrito, no caso 2 armas de 9mm, 26 munições, 24 intactas e 2 deflagradas, e nós estamos apreendendo esse material que será submetido à perícia, e em razão da ilegalidade de um desses armamentos, que estava ali na casa dele, mas não lhe pertencia e ele não tinha autorização para essa arma, então ele foi preso por esse crime que não permite fiança policial. Para encerrar, doutor, para encerrar, na verdade, com o início da investigação, começa no fim do ano passado, quando há uma denúncia na delegacia que o senhor está à frente, no Tatuquara, justamente de um empresário que estava passando por esse sufoco, sendo ameaçado, coagido para pagar dívidas altas. Não necessariamente desse caso, mas dentre os casos que o senhor investiga, a gente está falando de 100, 130 mil reais. Isso. Foi uma dívida considerável que foi cobrada dentro do SEASA, por isso que chegou o conhecimento por meio da vítima no 13º Distrito. E aí nós iniciamos a investigação e identificamos outras vítimas que se vieram queixar da mesma atuação, o mesmo modus operandi, sempre de cobranças de dívidas altas, e em que essas pessoas se valiam ali de ameaças, agora a dívida é nossa, com a gente a conversa é diferente, vai ser por bem ou vai ser por mal, e utilizando desse tipo de artimanha, cobravam essas dívidas, ficando com cerca de 30% desse valor. Então nós temos imagens, temos vídeos, inclusive, desses momentos em que as cobranças eram realizadas, e a partir do momento que as vítimas procuraram a delegacia e comunicaram esse fato à polícia, as investigações iniciaram, isso
meados ali do final de novembro do ano passado, e continuam, porque nós temos 2 inquéritos em andamento, mais o flagrante de hoje, e é possível que outras investigações ainda sejam abertas. Ou seja, é importante que mais pessoas, eventualmente vítimas, entrem em contato com a polícia. Exatamente. A gente espera que aquelas pessoas que porventura tenham sido vítimas desse mesmo grupo criminoso possam nos procurar para que a gente possa responsabilizá-los por tudo que eles têm feito aqui, porque a polícia não vai admitir que esse tipo de cobrança ilegal, feita com coação, com graves ameaças, seja feita aqui em Curitiba. Doutor Fabiano Oliveira conversou com a gente ao vivo aqui no Balanço Geral. Agradeço o senhor por ter atendido a gente pela gentileza de ter atendido o Balanço Geral ao vivo. E tá aí, Furlan, esse negócio de cobrar dívida, dizendo que com o negócio aqui é diferente, a polícia está sabendo que isso acontece, e não só na região sul, no Tatuquara, Umbará, mas também alvos de busca e apreensão também no bairro Cajuru, ou seja, todo o canto aqui de Curitiba com essa situação, e a polícia está em cima. Sabe de alguma situação desse tipo? É vítima? Entre em contato com a Polícia Civil agora mesmo. É o melhor momento nesse momento, já que a investigação está em andamento. Olha que história que você está trazendo pra gente, Léo. Obrigado pelas informações. Agradeço ao delegado também. Trabalho importante da nossa Polícia Civil aqui do Paraná.